Saúdo a todos com a paz do Senhor, os nossos irmãos que aqui estão, aqueles que nos acompanham através das mídias sociais. É com alegria que nesta noite nos reunimos e nos unimos em um só propósito de cultuarmos ao Senhor. Convido os irmãos que aqui estão a se colocarem de pé. Você que está em seu lar, curve a sua fronte. Vamos orar neste momento, vamos falar com o Senhor, pedindo ao Senhor que venha nesta noite, por sua bondade e graça, nos abençoar com a sua presença, falando ao nosso coração. Oremos, portanto, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, te louvamos agradecidos por esta oportunidade que tu nos concede de nos reunirmos aqui na tua casa nesta noite. Também nos unimos aos nossos irmãos que nos acompanham através das mídias sociais. O nosso desejo nesta noite é de oferecermos um culto agradável ao Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo venha nos dar entendimento da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem reservado a cada um de nós nesta noite. No nome de Jesus, o Teu Filho, nós a Ti oramos e somos ao Senhor agradecidos. Amém e amém. Nós vamos louvar o Senhor, nossa banda, louvando o nome do Senhor Jesus. Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Sobre as águas eu caminho.
as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me ao som do que já existe, e minha fé será esse, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me ao som do que já existe, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os seus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele Que tem os mandamentos e os guarda. esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero
te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais. Assim, a bagagem do passado eu carreguei, me ver e perceber que estou preso por erros que cometi. Era eu condenado, era eu. Era eu condenado, era eu. Ele foi julgado em meu lugar, pois eu tenho verdade. Ele foi julgado em meu lugar, pois eu tenho verdade. Era eu condenado, era eu. Era eu condenado, era eu. Ele foi julgado em meu lugar, pois eu tenho verdade. Ele foi julgado em meu lugar, pois eu tenho verdade. Escandaloso amor me encontrou, pois eu tenho verdade.
Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus, aleluias. Louvamos o Senhor, porque Ele tomou o nosso lugar, porque recebeu o juízo que era para nós recebermos. Bendito seja o Senhor por isto. Convido a igreja neste momento a se colocar de pé. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, livro dos Salmos. Nós queremos ler nesta noite o capítulo de número 123. Me perdoe, 124, livro dos Salmos, capítulo de número 124. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Glória a Jesus. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, te louvamos, agradecidos por esta oportunidade de nos reunirmos na tua casa, de louvarmos o teu nome, de, através de cânticos, enaltecermos o teu nome e reconhecermos o teu amor para com as nossas vidas. Te louvamos, ó Pai, por tua palavra, Senhor, por este texto lido e que de fato nos traz uma paz ao coração, nos traz tranquilidade ao nosso coração, refrigério à nossa alma, em sabermos que o nosso socorro está no Senhor. Portanto, ó Pai, nesta noite nós bendizemos o teu nome, glorificamos o teu nome e pedimos, Senhor, que o Senhor continue em nosso meio, que o Senhor continue em nosso meio, recebendo o nosso louvor, o culto que vimos prestar a Ti, e também, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha continuar a falar ao nosso coração e às nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus, nós a Ti oramos e somos agradecidos. Amém e amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos louvar o Senhor com um hino nesta noite. Enquanto louvamos ao Senhor, vamos dedicar nossos dízimos e ofertas para a obra do Senhor. Ao Senhor eu indigno de louvor.
a cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. E se diante dele nos prostramos, iremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Iremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agradecemos a oportunidade, em nome de Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, irmão, para orarmos. Oremos. Senhor nosso Deus, tendo paz, estamos agradecidos pela oportunidade, pelo privilégio de poder estar na tua casa para bendizer nesse teu santo nome, Pai. Agora também é o sexto dia, uma oferta alçada à tua casa, Pai querido. Tu pode estar aceitando como aroma suave, toda a tua graça, qual estamos devolvendo a ti em forma de gratidão, Pai. Agora cerca também nosso pastor atrás da tua palavra. Vem pedir vencer com ele mais uma vez, que nós possamos estar com a mente, coração voltado, para que tu quer que a gente aprenda nessa noite, Pai querido. É tu que eu te peço, agradecendo no teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, de pé como estamos, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 8, versículo de número 36. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 36. Que diz assim a palavra do Senhor: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ler novamente? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Aquilo que Deus tem, por sua bondade, por sua graça, reservado ao nosso coração nesta noite. Este texto, esta passagem, o Senhor Jesus estava discursando aos seus discípulos sobre aquilo que era a sua missão. É importantíssimo nós sabermos e reconhecermos qual é a missão do Senhor Jesus em nossa vida, na vida de todos quantos andam neste mundo, vivem neste mundo. E a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus, ele falando com os seus discípulos, e ele também diz a nós que a missão do Filho é libertar
os oprimidos. A missão do Filho é libertar os homens da escravidão que todos nós estamos sujeitos. E que se o Filho, Ele nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. E quando nós falamos de ser livres, naturalmente nós perguntamos, olha, mas de que eu preciso ser livre? Eu vou onde quero, a hora que eu quero, eu ando pelos caminhos que eu quero andar, então eu sou um homem livre, eu sou uma pessoa livre, eu em momento algum, eu necessito ou eu preciso de alguém para que este possa me libertar. E surpreendentemente então nós nos deparamos com este texto, olha, o Filho do Homem, ele veio para libertar e salvar aqueles que se haviam perdidos, e que se o Filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. E de que, então, nós somos escravos, ainda que não achando que somos? Ou o que nos escraviza, e nós entendemos que esta escravidão não parece ser uma escravidão. Na verdade, o que Jesus estava falando aos seus discípulos, e o que o Senhor Jesus, Ele fala ao nosso coração nesta noite, através da sua palavra, é que Ele veio para nos libertar do poder do pecado. O pecado, ele escraviza o homem. O pecado, ele torna o homem um escravo que se sente livre. Há alguns comentaristas que dizem que o pecado, ele é o luto disfarçado de festa. Ou seja, tem uma aparência de festa, mas na realidade é luto, é morte, é angústia, é tristeza, é aflição, é o desespero da alma. E então Jesus, ele veio para nos libertar desta escravidão. Todos nós, quando nascemos, nós nascemos debaixo da escravidão do pecado. Não existe A ou B, não existe aquele que pertence a esta ou aquela religião, não existe aquele que pertence a esta ou aquela denominação, não existe este ou aquele que pertence a uma determinada raça, a uma determinada nação. Inclusive os discípulos de Jesus, eles indagaram a Jesus, olha, nós somos filhos de Abraão. Se os irmãos lerem um pouquinho antes, neste texto, os irmãos vão ver que os discípulos estavam dizendo, Senhor, nós somos filhos de Abraão, nós não servimos a ninguém, nós não somos escravos. Na verdade, a promessa que o Senhor tem para nós é que nós não somos cauda, nós somos cabeça. E Jesus estava dizendo para eles, olha, mas vocês precisam de liberdade. Vocês precisam de uma liberdade que não está ligada a uma nacionalidade, não está ligada a uma religiosidade, não está ligada a nada disto. Está ligado à condição que o homem vive, a condição que o homem nasce e ele vai percorrendo toda a sua história, toda a sua trajetória aqui neste mundo. Mas pecado, o que é pecado? Pecado é quando eu e você, nós transgredimos a palavra do Senhor. Pecado é quando eu e você, é quando nós erramos o nosso alvo. E qual é o nosso alvo? O homem não foi criado por Deus para uma vida de escravidão. O homem foi criado por Deus para viver uma vida de liberdade. O homem foi criado por Deus para viver uma vida adorando a Deus, servindo a Deus, louvando a Deus, fazendo a vontade de Deus. E o que é que nos impede então? O pecado. Nós erramos este alvo, nós deixamos de fazer aquilo que a palavra do Senhor, ela nos ensina para fazer exatamente o contrário.
Isso todos nós somos assim. Uma grande parte daqueles que aqui estão nesta noite, talvez daqueles que também nos assistem, podem observar que o menino, não é? Quando eu digo menino, a criança, desde a sua tenra idade, desde quando ele começa a dar os primeiros passos, desde quando ele começa a falar as primeiras palavras, desde quando ele começa a fazer as primeiras coisas, normalmente ele gosta de fazer aquilo que nós falamos para eles não fazerem. É natural da criança, e isto nas coisas simples. E no nosso relacionamento com Deus, também a mesma coisa. Há pessoas que dizem que o pecado é ruim. O pecado só é ruim para a nossa alma, porque ele traz a morte da nossa alma. Mas para a nossa carne, não existe nada melhor do que o pecado. Porque o pecado, ele traz satisfação à nossa carne. A nossa natureza que é decaída, a nossa natureza que nós herdamos dos nossos pais decaídos, ela é tendenciosa para o pecado, e ela tem prazer naquilo que é errado. E como disse, há pessoas que andam, eles vão e eles vêm, eles sobem e eles descem, caminham aparentemente de uma maneira livre, mas na verdade muitos estão escravizados, estão acorrentados, estão algemados, estão presos debaixo do pecado. E nós vamos aqui fazer algumas citações, e tenho certeza que cada um de nós que aqui estamos nesta noite, nós vamos refletir e vamos entender aquilo que o Senhor, Ele quer falar ao nosso coração nesta noite. Há pessoas que elas são presas pelos vícios, desde aquilo que se é chamado de droga lícita, até aquilo que é chamado de droga ilícita. Há pessoas que, por exemplo, elas são escravizadas pelo vício do cigarro, e passa-se anos, e ele sente que aquilo lhe faz mal, ele sente que aquilo é prejudicial a ele, mas é como ele não consegue se libertar daquilo, ele não consegue ficar sem o efeito da nicotina no seu organismo, ele torna-se um dependente da nicotina. Há pessoas que bebem, há pessoas que se embriagam, e da mesma forma, embora seja considerada uma droga lícita, mas é uma droga que traz prejuízo ao organismo das pessoas, e algumas pessoas, mais do que as outras, elas se entregam a este vício, e muitas das vezes vivem uma vida triste, porque alguns ficam até caídos pelas ruas, e passam aqueles que não têm compreensão, não têm entendimento, não têm o amor de Deus no seu coração, e às vezes até faz maldade com essas pessoas. Há pessoas que são escravizadas por este vício, a bebida, o cigarro. Há pessoas que são escravizadas por drogas ilícitas. Vivemos num tempo em que o crack, ele tem dominado a nossa juventude. Rapazes novos, moças novas, moças até bonitas, que às vezes se prostituem por causa de uma pedra de crack. Isto é escravidão. Mas a pessoa está indo e está vindo. A pessoa está subindo e está descendo. Acorda pela manhã e dorme à noite, e parece que vive uma vida normal, mas ele está escravizado por causa de uma droga. Ao crack, a maconha, a cocaína e tantas outras drogas que existem, e as pessoas, eles estão presos a isto, não conseguem se livrar dessas coisas. Por mais que alguém tente ajudar, às vezes se leva para um centro de recuperação, se faz um tratamento, e parece que a pessoa não consegue se libertar daquilo. E nós não ignoramos isto, porque sabemos que causa uma dependência, o organismo torna-se dependente dessas coisas.
É uma escravidão. Há outros que estão presos debaixo de outros sentimentos de amargura, de rancor no coração. Há pessoas que passa-se 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos, e a pessoa continua dizendo: olha, eu não perdoo aquele que fez isto ou aquilo comigo. Fica guardando aquele sentimento no coração, e passa perto daquela pessoa, e não consegue nem olhar para aquela pessoa. Às vezes o sentimento de raiva é tão ruim, o sentimento de rancor é tão ruim no coração, que às vezes até despreza os familiares daquela pessoa. É uma escravidão. Há outros que são escravizados pelo adultério, pela prostituição, pela pornografia. As pessoas não conseguem viver sem consumir, sem se alimentar daquilo que lhe dá prazer na sua carne. Há outros que são presos debaixo de uma idolatria, não conseguem se livrar da idolatria. Outros não conseguem se livrar do amor, da avareza ao dinheiro. Sabe, o dinheiro se torna tudo na vida dele. Sabe, irmãos, ter dinheiro não é o problema. O problema é ter amor ao dinheiro. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de toda espécie de males. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E por causa disso as pessoas se corrompem. Nós vemos aí no nosso país, por exemplo, homens que estão pouco se importando com as pessoas, diante de uma pandemia, diante de doenças, estão mais interessados em dinheiro, em lucrar com isto, do que tratar e cuidar da saúde das pessoas. As pessoas se corrompem e são corrompidos por causa do dinheiro. É uma escravidão. E parece ser algo muito bom, mas na verdade a pessoa se torna escravo. Ele é milionário, mas ele ainda não se satisfaz com aquilo que ele tem. Aquilo que ele tem ainda parece que é muito pouco. Há pessoas que são escravizadas por espíritos malignos, são levados a fazer aquilo que eles mesmos não querem fazer, são levados a uma vida de miséria, a uma vida deplorável, porque são oprimidos, estão escravizados pelos espíritos malignos, feitiçarias, macumbarias, e as pessoas vão se envolvendo nessas coisas. E no fim de todas estas coisas, estes homens, estas mulheres, estas pessoas, eles são infelizes. Ainda que eles consigam adquirir e conquistar tudo que eles queriam na vida, ainda assim não se sentem satisfeitos. Ainda assim eles se sentem como alguém que precisa de algo mais. Uma escravidão terrível. Algo que tira a paz e o sossego do homem. E quais são as consequências? Ou o que acontece na vida do homem quando este está escravizado pelos seus pecados? O profeta Isaías, ele diz para nós, lá no capítulo 59, o versículo de número 2, que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados, as nossas transgressões, ele não diz que são pecados graves ou pecados leves aos olhos dos homens. O profeta Isaías diz: olha, porque os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de maneira tal que ele não ouve as vossas orações. Então o pecado, ele traz separação entre o homem e Deus. Ele cria uma parede, ele cria um muro de separação entre o homem e Deus. O pecado faz o homem se sentir envergonhado diante de Deus. E quando ele se sente envergonhado diante de Deus, ele se esconde de Deus.
Isto não é novo, isto é antigo. Quando Deus, lá no jardim, após Adão e Eva comerem do fruto que não era para comer, e o Senhor então chega no jardim e chama: Adão, onde você está, Adão? E diz a palavra do Senhor que Adão estava escondido, e ele disse: Senhor, eu ouvi a tua voz e temi, porque eu estava nu. O nosso pecado, ele faz com que nós tenhamos medo do nosso Criador. O pecado, ele faz com que tenhamos medo daquele que nos deu a vida. O pecado, ele faz também com que nós encontremos desculpa para cometê-lo. Encontremos um culpado por cometermos o pecado. Talvez alguns de nós, ou já aconteceu conosco, ou já vimos alguém dizer: olha, eu agi desta maneira, porque fulano também agiu desta maneira. Olha, eu tratei mal, porque também fui tratado mal. Eu agi sem misericórdia, porque também agiram sem misericórdia. Ou eu tive esta atitude em resposta àquilo que também fizeram comigo. E não foi diferente lá no jardim. Quando o Senhor começa a conversar com Adão e disse: Adão, mas tu comeste do fruto, eu disse para não comer. Adão encontrou um culpado. Adão disse: Senhor, foi a mulher que tu me deste. E o Senhor então, ele vai falar com a mulher: ô Eva, eu falei, não era para comer do fruto. E a Eva também encontrou um culpado. Falou: Senhor, sabe a serpente que tu colocaste no jardim para guardar o jardim? Pois é, ela falou para eu comer e eu comi. Ou seja, nós sempre, quando pecamos, estamos separados de Deus, afastados de Deus, com medo de Deus, com receio de nos aproximarmos de Deus, nós sempre encontramos um culpado, nós sempre temos uma desculpa. Sempre temos uma desculpa. O pecado, ele faz com que os homens busquem nas religiões a solução para a sua reconciliação com Deus. Faz com que o homem procure por muitas religiões e procurem por muitas práticas, e muitas delas até antibíblicas, para fazer com que, de alguma maneira, ele se sinta aliviado, para fazer com que, de alguma maneira, ele se sinta meio que apaziguado com Deus. E aí o homem anda por caminhos de caridade, o homem quer praticar boas obras, e ele faz muitas coisas. Estas são práticas até bíblicas. A caridade, as boas obras, são práticas até bíblicas. Mas ainda assim, elas não são suficientes. A religiosidade não é suficiente. Como os discípulos aqui disseram a Jesus: Senhor, mas nós somos filhos de Abraão, nós somos nós somos pertencentes àquele que tu deste uma promessa, a ele. E o Senhor continua falando a mesma coisa com eles: olha, mas vocês precisam alcançar a liberdade. E o Senhor Jesus então fala com eles: olha, vocês precisam de serem livres. Não basta ser filho de Abraão, não basta, trazendo para os nossos dias, não basta ter uma religião, não basta ter boas obras, não basta ter obras de caridade, não basta aquilo que você faz, não basta aquilo que você realiza, não é o bastante a religião que você pertence. Isso não é o bastante. Isso pode te dar até alguma sensação
mas na realidade você continua vivendo sem esperança e sem certeza do porvir. São estas as consequências, algumas consequências que o pecado traz à vida do homem. E nesta noite em que aqui estamos, diante de um quadro terrivelmente da nossa situação, o Senhor Jesus, Ele se apresenta, dizendo para cada um de nós: olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente, vocês serão livres. Aquele que diz assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo para cada um de nós nesta noite: olha, eu vim para libertar você do poder do pecado. Eu vim para libertar você da escravidão do pecado. Eu vim para que o vício não tenha domínio sobre a sua vida. Eu vim para que o amor ao dinheiro não tenha domínio sobre a sua vida. Eu vim para que a prostituição, o adultério, a pornografia não tenha domínio sobre a sua vida. Eu vim para que os espíritos malignos não tenham poder sobre a sua vida. Eu vim para que as hostes de Satanás não tenham poder sobre a sua vida. Eu vim libertar você. Eu vim trazer esperança a você. De fato, o quadro do homem sem Deus é um quadro miserável, mas um quadro de um homem que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é um quadro totalmente cheio de esperança, é um quadro totalmente cheio de renovo, porque Jesus, Ele veio para trazer esperança. Nós falamos aqui que uma primeira consequência do pecado é fazer com que o homem seja separado de Deus. Mas Jesus Cristo veio para que eu e você, nós tenhamos íntima comunhão com Deus. Ele veio restabelecer a nossa comunhão com Deus. Aquilo que Adão e Eva perderam no jardim, Jesus veio falar para nós assim: olha, os teus pais perderam a comunhão com o Pai por causa do pecado, mas eu vim para trazer a remissão do pecado. Eu vim para que você não tenha o peso do pecado sobre você. E eu vim para que você não tenha a culpa do pecado sobre você. Jesus, lá na cruz do Calvário, quando Ele derramava o seu sangue inocente por nós, Ele disse: Pai, está tudo consumado. Foi cantado aqui nesta noite que o castigo Ele levou sobre Ele. O sofrimento de Jesus lá na cruz do Calvário é exatamente o sofrimento que eu e você merecemos. Mas Jesus levou sobre Ele lá na cruz do Calvário para que nós tivéssemos uma nova vida. Jesus levou sobre Ele lá na cruz do Calvário o sofrimento para que eu e você tivéssemos comunhão com o nosso Pai novamente. A comunhão que os nossos pais perderam lá no jardim. Jesus veio para dizer: olha, eu vim e eu faço tudo novo. Eu te dou uma nova vida. Eu faço de você uma nova criatura. Eu faço com que você seja livre do pecado. Livre do poder do pecado. Eu e você, mesmo depois que recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, eu e você estamos sujeitos a pecar. Mas o Espírito de Deus, que Jesus enviou sobre nós, Ele diz assim para nós: olha, não peca não. Eu te dou graça para você vencer o pecado. E aí nós vencemos o pecado. Nenhum homem e nenhuma mulher vence o pecado por suas próprias forças. Mas todos nós vencemos o pecado, cheios do Espírito Santo de Deus. Eu e você vencemos o pecado, porque o Espírito Santo de Deus é quem nos conduz. O Espírito Santo de Deus é quem nos leva a vivermos uma vida de santidade, a vivermos uma vida irrepreensível diante do Senhor. Jesus veio para que nós fôssemos livres do poder do pecado. Jesus veio para que nós fôssemos livres do poder do pecado. Jesus veio para que nós fôssemos livres e sobre nós não tivéssemos a consequência maior do pecado. Aquilo que nós fazemos neste mundo pode trazer sérias consequências a nós. E isto é verdade. Aquele que anda pelo caminho dos vícios, por exemplo, ele traz um dano terrível à sua saúde.
aquele que anda por caminhos tortuosos, de prostituição, de adultério, ele traz um mal terrível à sua família, traz um prejuízo terrível para a sua casa. Mas isto ainda não é o pior. Existe uma condenação eterna para aqueles que permanecem escravizados pelo pecado. Existe algo que é muito maior o sofrimento. Existe algo que é muito mais angustiante para o homem e que não dura 30, 40, 50, quem sabe 100 anos. Não, dura eternamente. É a separação eterna de Deus, é a condenação eterna de Deus. E é exatamente para isso que Jesus veio. Jesus veio para nos libertar do poder do pecado, mas Ele também veio para nos livrar da condenação eterna. Aqueles que se rendem a Cristo, aqueles que dizem: Senhor, olha, de fato eu sou pecador, de fato eu sou um transgressor, mas tenha misericórdia da minha vida. Jesus então, Ele vem até nós e diz assim: olha, os teus pecados te são perdoados, e eu vou te livrar não somente do poder do pecado, eu não vou te livrar como se fosse pouca coisa, né? Apenas da escravidão do pecado, mas eu também vou te dar a vida eterna. No dia em que você passar desta vida para outra vida, você estará eternamente com o Pai, não por você, mas por causa de mim. E às vezes, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, às vezes quando nós ouvimos aquilo que Deus, Ele fala ao nosso coração, às vezes nós temos duas reações. Uns dizem assim: olha, eu sou pecador demais, eu não mereço. E de fato esta é uma verdade. Nós somos pecadores demais, todos nós. Não existe A, não existe B, todos nós somos pecadores demais. Há outros que dizem assim: olha, eu não sou tão pecador assim. Este é enganoso. Mas Jesus veio, não, como eu costumo dizer, não por quem nós somos, mas apesar de quem nós somos. Sejamos nós bons ou maus aos olhos dos homens, nós precisamos de Jesus para nos libertar do poder do pecado e da condenação eterna. Sejamos nós alguém que pratica boas obras ou não, nós precisamos de Jesus para nos libertar do poder do pecado e da condenação eterna. Nesta noite, que eu e você, cada um de nós possamos ter esse entendimento. Olha, eu preciso de Jesus. Independente se eu sou bom ou ruim aos olhos dos homens, Jesus, Ele ama a todos de igual forma. Jesus, Ele quer dar a libertação do pecado a todos de igual forma. Jesus, Ele quer dar a todos a vida eterna de igual forma. Sabe, se bondade e religiosidade fossem coisas suficientes para sermos salvos, não precisaria de Jesus. No tempo de Jesus, haviam homens religiosos e homens bons, homens até sinceros diante de Deus. A Bíblia fala de Natanael, a Bíblia fala de homens que tinham uma vida piedosa, uma vida de uma religião sincera diante de Deus, mas eles precisavam ainda de Jesus. E por isso Jesus, Ele chama Natanael, por isso Jesus, Ele se revela a Cornélio, um homem que era importante para o império, um homem que tinha uma responsabilidade sobre soldados, era um comandante, um homem que jejuava, um homem que dava esmolas, um homem que o próprio Deus diz que as suas orações chegavam até Deus. Está lá no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória. E o Senhor envia Pedro
lá na casa de Cornélio, para falar a respeito daquele que diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor enviou Pedro lá na casa de Cornélio, para dizer: Cornélio, você é um grande homem, mas você ainda precisa de algo. Você precisa de receber Jesus, você precisa conhecer e receber Jesus na sua vida. E Cornélio então, ele conhece o Senhor Jesus pela pregação de Pedro, e recebe o Senhor Jesus na sua vida, e se torna o primeiro cristão, chamado gentio, né, pela Bíblia, né, o primeiro cristão que não era judeu, mas ele precisou ter um encontro com Jesus. Sabe, todos nós precisamos do Senhor Jesus, todos nós carecemos do Senhor Jesus, independente, como já disse, se somos bons ou se somos ruins, maus aos olhos dos homens, todos nós precisamos de Jesus. E eu tenho uma boa notícia: Jesus, ele ama a todos, seja o homem mais vil deste mundo, seja o homem que aos olhos dos outros é o mais perfeito deste mundo, Jesus ama a todos de igual forma. O que vai fazer a diferença na minha vida, na sua vida, na vida de qualquer homem neste mundo, é se ele reconhece e recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isto faz não a diferença, mas faz toda a diferença na nossa vida. Que nesta noite você possa entender a mensagem do Senhor Jesus. A mensagem do Senhor Jesus é: não corra de mim, corra para mim. Às vezes, quando pecamos, nós fugimos de Jesus, nós corremos de Jesus, porque nos sentimos até envergonhados, nos sentimos: puxa, Senhor, mas pequei de novo, errei de novo, eu não podia, mas eu errei, mas eu pequei, e aí a gente começa a fugir de Jesus. Mas Jesus, ele está dizendo assim: ó, vinde a mim. A palavra do Senhor é: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe, o Senhor Jesus não quer que nós venhamos correr dele, mas que nós venhamos correr para ele, porque ele continua com seus braços abertos, esperando cada um de nós, nos achegando a ele, nos refugiando nele, nos dobrando, nos curvando diante dele e dizendo: Senhor, tenha misericórdia da minha vida, eu preciso do Senhor, eu quero ter o Senhor na minha vida, como Senhor e como Salvador. Senhor, quando nós dizemos que queremos Jesus como Senhor da nossa vida, nós estamos dizendo: Senhor, eu não quero mais fazer a minha vontade, eu vou fazer a tua. Tu és Senhor, eu sou o teu servo. Então Jesus, ele é o nosso Salvador, mas ele só é Salvador de quem ele é Senhor. Aquele que se coloca e fala: Senhor, eu quero que tu seja o meu Salvador, mas tu serás o meu Senhor. Não vou fazer a minha vontade, mas vou fazer a tua vontade. Não vou andar segundo os meus caminhos, mas eu vou andar segundo o caminho que o Senhor estabeleceu para eu andar nele. Eu não vou andar segundo o meu entendimento, mas eu vou andar segundo aquilo que o Senhor preparou para a minha vida. Vamos colocar de pé, nós vamos fazer uma oração nesta noite. Quem sabe, você que entrou aqui nesta noite, você que nos assiste, quem sabe você esteja nesta noite precisando de correr para Jesus e não de Jesus. Fale com Ele neste momento. Nós estaremos orando, estaremos falando com o Senhor, e você pode falar com Ele: Senhor, eu preciso correr para o Senhor. Sabe, quando nós vamos andando sozinho, nós arrebentamos com a nossa vida, nós acabamos com a nossa vida. Quando nós tiramos Jesus, deixamos Jesus assim de lado, a nossa vida só vai se arrebentando, nós vamos entrando para um afunilamento, e traz peso, tristeza, angústia ao nosso coração. Mas quando nós nos refugiamos, corremos para Jesus,
nós vamos encontrar alívio, alegria, nós vamos encontrar a paz, nós vamos ter a paz, nós vamos receber de Deus aquilo que todos nós almejamos. Oremos em nome do Senhor. Senhor nosso Deus, estamos felizes por estarmos reunidos na Tua presença nesta noite, cultuando ao Senhor. Nesta hora, nós queremos Te agradecer, ó Pai, por este privilégio. Também, Senhor, nesta noite, nós queremos nos apresentar diante de Ti. Senhor, a cada um dos nossos irmãos e irmãs, sejam aqueles que aqui estão, sejam aqueles que nos acompanham através das mídias sociais, Senhor, aqueles que nesta noite estão aflitos, aqueles que sentem o seu fardo pesado, aqueles que se sentem oprimidos, escravizados, Senhor, pelos pecados, Senhor, e estes pecados têm trazido angústia, tristeza, aflição ao coração. Nesta noite, Senhor, nós queremos dizer, ó Deus, que aqueles que se decidem pelo Senhor nesta noite, aqueles que correm e clamam por socorro ao Senhor nesta noite, nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu venha dar a Tua salvação, que o Senhor venha dar o Teu perdão, que o Senhor venha tirar toda a tristeza, toda a angústia, ó Deus, tudo aquilo que tem oprimido e trazido aflição ao coração, que seja removido para a glória do Teu nome. Senhor, todos os sentimentos, Senhor, tudo aquilo que não for bom e que tem trazido prejuízo a esta vida, que seja arrancado e tirado nesta noite para a glória do Teu nome. Senhor, que a alegria destes, Senhor, possa ser uma alegria plena, Senhor, plena, porque a Tua presença em nós nos alegra, porque a Tua salvação nos alegra, porque o Teu Espírito nos alegra. Senhor, perdoa os pecados, apaga as transgressões, remove a culpa e dá a Tua alegria nesta noite, dá, Senhor, do Teu Espírito Santo nesta noite, para que possam viver uma nova vida, para que sejam regenerados e vivam para a glória do Teu nome. Senhor, nós Te pedimos nesta noite, ó Pai, que a bênção salvadora alcance estas vidas para a honra e para a glória do Teu nome. Senhor, também nesta noite nós queremos Te pedir pela vida de cada um, Senhor, que aqui está, pela vida de cada um que nos acompanham pelas mídias sociais. Senhor, venha dar a cura, venha dar a libertação, Senhor, daquilo que oprime, daquilo que traz angústia ao coração. Agora, Senhor, não por causa do pecado, mas por causa da enfermidade, por causa dos problemas, Senhor, por causa das dificuldades que vão se achegando e vai apertando, Senhor, o coração. Que esta noite, ó Pai, seja uma noite de bênção, uma noite de vitória, que as enfermidades sejam curadas, ó Deus, que a porta de emprego seja aberta, Senhor, que a provisão possa chegar neste lar, Senhor, que o Teu cuidado alcance esta família, para louvor e para a glória do Teu nome. Senhor, a nós que aqui estamos Te pedimos, leva-nos em paz aos nossos lares, debaixo da Tua proteção, livra-nos do homem mau, do homem sanguinário, guarda as nossas vidas na Tua presença. Nós a Senhor oramos e a Ti somos agradecidos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Senhor, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos os servos do Senhor, hoje e sempre. Amém. Está terminado.